Homem, deixa eu dizer a boa, levaram de 1 hora de frente da loja e deixaram de 9 horas da noite do lado do Banco do Nordeste, abandonaram lá. Foi alguém só pra ir pra carreata, certeza, absoluta. Duvido não. E se Pessoal, tivesse, vamos lá. Vamos lá. se tivesse com pouca gasolina, é porque faltou gasolina antes deles ir pra carreata. Pessoal, vamos lá. Ó. Na última aula, a gente viu as formas, né? Digamos assim, e o Syscoma que se nos disponibiliza para a realização de importação e exportação, né? Creio que a gente tenha visto até isso aqui, mas eu vou dar uma relembrada, né? Que foi aqui o CIP, né? Isso, transporte e seguros pagos até um local designado. Né? Então, ele vai mostrar aqui onde vai a responsabilidade do vendedor, né? Vamos lá. Nesta modalidade, as responsabilidades do vendedor são as mesmas no CPT, né? Acrescidas da contratação e o pagamento do seguro até o destino. Leandro, Oi. não tem como aumentar a sua tela só mais um pouquinho não, né? Aumentar a tela. A letra tá muito pequenininha, não sei se é só no meu. É pra colocar a tela cheia, Leandro. Pra ficar melhor. E. Bota o celular no modo, Massa, no massa. modo deitado, Aqui, em vez foi, de dar né? retrato. Assim? Agora deu show, Isso. deu show. Tá. Vamos lá. A partir do momento em que as mercadorias são entregues à custódia do transportador, os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor para o comprador, assim como possíveis custos adicionais que possam correr. Então, a partir aqui, ó, desse momento a qual foi designado, né, esse local de destino designado para a entrega, né, da mercadoria, daqui em diante, como você pode ver, todos os riscos são de responsabilidade do comprador. Eu perco o mouse direto aqui em Cabula. E o custo disso, né, porém, o custo disso até a chegada lá foi pago pelo vendedor. Né? O vendedor é responsável pelo desembaraço das mercadorias para exportação. Cláusula utilizada em qualquer modalidade de transporte. Então, o desembaraço é aquele momento, como a gente já sabe, em que a mercadoria é toda feita uma avaliação fiscal e financeira para que se possa, né, fazer aí se possa dar continuidade, digamos assim, ao transporte da mercadoria. A gente tem aqui agora ó, a última classe das condições de venda, né, dos incoterms informados pelo Syscomex, que vão ser aí a classe D, né, o DAF, né, então vamos conhecer aqui alguns deles. Vocês percebem aqui ó, que muda, né, o desenho aqui fica diferente dessa vez, porque aqui é específico para carga rodoviária, né, ó. Dá para perceber que aparentemente o risco e os custos serão do vendedor até o momento do embarque do material na transportadora, né? Vamos ver aqui o que ele fala. O vendedor deve entregar a mercadoria em um ponto combinado na fronteira, porém antes da divisa aduaneira do país limítrofe, arcando com todos os custos e riscos até esse ponto. Um ponto de embarque, né? Digamos assim, de repasse da mercadoria. A entrega é feita a bordo do veículo transportador sem descarregar, tá? Quando ele fala assim, feito a bordo, é quando você tira de um veículo para outro, diretamente. O vendedor é responsável pelo desembaraço da exportação, mas não pelo desembaraço da importação. Então, aqui, ó, é porque o mouse soma aqui. Na alfândega, ele é responsável pela apresentação da documentação, porém, no lado de lá, na alfândega do lado de lá, já é responsabilidade do comprador. Após a entrega da mercadoria, são transferidos do vendedor para o comprador os custos e riscos de perdas ou danos causados à mercadoria. Né? Então, aqui é uma cláusula utilizada aqui exclusivamente para transporte terrestre. Então, é muito comum, tá, pessoal, essa cláusula aqui. Ela retrata retrata muito bem a parte rodoviária, né? Que é bem comum o vendedor chegar de comum acordo a um ponto,
a qual ela é responsável por essa mercadoria até esse determinado ponto, né? Aqui no caso, o ponto que é feito o embarque da mercadoria em outro veículo, que esse sim vai ultrapassar, vai atravessar a alfândega com todos os custos e riscos de responsabilidade do. Ah, a gente vai fazer a conta, já já a gente começa a ver a parte financeira, Diego. Você vai ver o que é uma macaxeira. Não é? Eu tô analisando aqui, meu filho, um produto de 30 conto, o cara tirar o Cara, lucro desse produto. é o que eu digo muito. Importar só se vale a pena, né, fazer como outro. Quando a gente encontra uma diferença grotesca. Não dá para dizer que importar é algo simples, não. Porque é um custo que a gente vai para a ponta do lápis, você vai ver o tamanho da dor de cabeça, né? Próximo aqui, o 10, né? Ele vai dizer aqui, ó, entregue a partir do navio. O vendedor deve colocar a mercadoria à disposição do comprador a bordo do navio, não desembaraçada para importação, no porto de destino designado. Então, ele é responsável pela mercadoria até aqui, ó, até o porto, lá onde a mercadoria deve desembarcar, né? O vendedor arca com todos os custos e riscos até esse porto, antes da descarga. Descarregou em diante, comprador. Esse termo somente deve ser utilizado para transporte aquaviário, né? A questão do fator marítimo. Então, toda a responsabilidade ela vem até aqui, do desembarque em diante, é do comprador. Aqui, ó, você vê que ela avança um pouquinho, tanto o risco como o custo, né? Ó, é entregue no cais. Então, ele é responsável também pela descida, digamos assim, pela retirada da mercadoria do navio. Ó. A responsabilidade do vendedor consiste em colocar a mercadoria à disposição do comprador, não desembaraçada para importação, no cais do porto. Ah, qual é a diferença entre ele e o outro? O porto é a chegada, aqui antes da morada, né, e o cais é quando está aqui no chão, já disponível para ser avaliado lá, né, recebido na alfândega. O vendedor arca com os custos e riscos inerentes ao transporte até o porto de destino e descarga da mercadoria no cais. A partir daí, é a responsabilidade do comprador, inclusive no que diz respeito ao desembaraço, a parte lá aduaneira, a parte da fiscalização. Esse termo deve ser utilizado apenas para transporte aquaviário. Outro aqui, ó, bem parecido, só que agora avançando um pouquinho, ó, entregue direitos não pagos em um local de destino designado. O vendedor deve colocar a mercadoria à disposição do comprador num ponto de destino acordado, sem desembaraçada para importação, que isso é responsabilidade do comprador, né? E sem descarregar do veículo transportador. Ele vai estar ainda em um veículo, mas não vai ter sido descarregado em um local. Só em um ponto, vai estar em um ponto designado. O vendedor assume todas as despesas e riscos envolvidos até a entrega da mercadoria no local de destino, exceto, né, quanto ao desembaraço, que aí já é responsabilidade do comprador. Cabe ao comprador o pagamento de direitos, impostos e outros encargos oficiais por motivo da importação. Esse termo pode ser utilizado por qualquer modalidade de transporte. Né? O próximo aqui, ó, já para a gente concluindo, é entregue direitos pagos. Né? Então, o que vai acontecer? O local de destino designado, já lá na frente, né? Andou mais um pouquinho. O que vai ter diferente? O vendedor entrega a mercadoria do transporte ao comprador desembaraçada para importação no local de destino designado. Então, já pulou a parte da alfândega, né? Nesse momento, ele assume aí a responsabilidade alfandegária. É o Incoterm que estabelece o maior grau de compromisso para o vendedor, na medida em que o mesmo assume todos os riscos e custos relativos ao transporte e entrega da mercadoria no local de destino designado. Não deve ser utilizado quando o vendedor não está apto a obter, direta ou indiretamente, os documentos necessários à importação da mercadoria. Embora esse termo possa ser utilizado para qualquer meio de transporte, deve-se observar que é necessária a utilização dos termos 10 e 10, que foram os anteriores, né? Nos casos em que a entrega é feita no porto de destino, a bordo do navio ou cais. Então, aqui, pessoal, apesar de pouco utilizado, tá? Essa última opção, ela vai trazer para a gente toda a responsabilidade do vendedor, né? Toda a responsabilidade do associada apenas a ele, digamos assim, certo? Pessoal, só um Leandro, segundo, só um minuto.
Puder fazer a pergunta aí, me diga. Só um segundo, diga rapidinho, só um segundo. Beleza. Pode falar, já deu certo aqui, pode falar. Oi. Tô dizendo assim, a gente sabe que o povo brasileiro, não só o brasileiro, é muito esperto. Teria como, tipo assim, em todo esse processo, eles pularem alguma etapa para poder lucrar mais? Não. Rapaz, ó, assim, a gente não. É porque, na verdade, essas etapas que eu mostrei aqui são as, digamos assim, as possibilidades, né, de associação Você de entendeu? Oi? Você entendeu minha pergunta, né? Tipo assim, os caras Entendi, querendo né? Mas entrar. só para tentar exemplificar, são a questão dos Certo. riscos e custos. Porque, por exemplo, por que que eu digo a você que, por que que eu vou dizer que não, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a resposta é sim, porque existe jeito para tudo, né? Mas vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. O cara vendeu. Como é que o cara pula a alfândega? Simples. É produto sem ser declarado ao governo, né? Então, não paga imposto, mas também o risco é gigante. Você não pode fazer seguro, você não pode fazer, né, nem ter nenhuma garantia da venda, nem muito menos da compra. É algo totalmente informal que a gente sabe que dá cadeia. Beleza. Leandro, tem como pular essa parte aqui do local de embarque ou de um porto, de desembarque e tal? Assim, a parte do transporte é impossível você burlar, porque a mercadoria tem que sair de um lugar para chegar em outro. Então, assim, é mais caro? É mais barato? É mais barato. Tudo que é informal, tudo que não tem imposto, é mais barato. Então, assim, se você contrata, que nem a gente vê na televisão, né? Ah, fulano de tal, um caminhão foi preso, sei lá, com 5 toneladas de cigarro, né? De cigarro sem cigarro frio, né? Sem nota. Ah, o que foi que aconteceu? Um frete mais barato. O frete é mais barato? Com certeza. O embarque é mais barato, o desembarque é mais barato, não paga alfândega nem na exportação, nem tem custo aduaneiro na importação. Então, assim, tem como fazer? Tem, e a gente vê aí diariamente, né? A gente vê com bastante constância nos jornais prisões e prisões de mercadorias sem terem sido declaradas, digamos assim, a parte fiscal. Além, tem como fazer legalmente e reduzir algum custo? Cara, os custos que você consegue reduzir é pegar uma transportadora escrota, é não fazer um seguro, a parte alfandegária você consegue burlar se você fingir que tem um produto, é da cadeia também, né? Mas você fingir que é um produto e é outro. Uma coisa muito comum, por exemplo, vamos supor que a mercadoria custa R$ 5.000. O custo real dela é 5 no mercado. Aí você vai lá, fatura uma nota no valor de, sei lá, 1.200. Existe uma coisa chamada valor aduaneiro, a gente vai ver isso já já, que é um valor que pode ser, é um valor dado, estipulado, dito como real a uma mercadoria. Porque seria muito fácil, né? Você pegar um negócio que é 5.000, faturar ele por 1.000 e pagar aí muito menos imposto, não é verdade? Só que existe a ordem, né? Existe a regra que se produtos forem detectados nesse formato, né? Existem maneiras de ser estipulado um valor real, que é o exemplo que a gente vê lá daquele AliExpress, né? Por exemplo, a gente vê muito lá. Os caras, eu vejo muito aqui, tem um pessoal que eu conheço que anda de bicicleta, os caras, por exemplo, compram uma peça, ou sei lá, o que for, né? Compram uma peça, vou exemplificar, que aqui no Brasil, por exemplo, seria, sei lá, R$ 500, por exemplo. Aí os caras vão lá e faturam a nota a US$ 10. Aí o cara vai dizer, Leandro, tem um perigo de ser pego? Tem um perigo de ser pego. Agora, quem danado sabe o preço dessa peça? Esse é o problema. Existem alguns itens, né, digamos assim, que existe uma maior dificuldade de fiscalização. Se você vê aqui uma nota, um negócio uma nota fiscal, dizendo que algo é US$ 10, você imagina ter que conferir, sei lá, 20 itens de uma nota de tudo que passa dentro de um país para saber se aquele preço está de acordo ou não, se está certo ou não. Então, assim, a fiscalização geralmente
ela bate o olho em transações que vai ter um maior peso financeiro, né? Em situações que vai quanto maior, óbvio, o valor da nota, mais desperta o olhar da pessoa responsável pela fiscalização. Digamos que essas seriam as formas de ludibriar, né? A principal forma, na verdade, é a que eu considero mais eficiente, né? É a questão da alteração do preço do valor. Mas aí vem aí que tá, né? É todo mundo meio que se fica corresponsável. Porque, tipo, o cara que tá vendendo é o principal criminoso, se a gente pudesse falar, dizer assim, que ele tá faturando um valor em real, que não condiz com a realidade de mercado nenhum. E o cara que está comprando, subentende-se que ele também é consciente que aquele ali não é o preço de prática comum de mercado. Então, assim, é um risco grande para todo mundo. E não é todo mundo que quer, digamos assim, se disponibiliza a correr esse risco, entendeu? Mas essas seriam as formas pelo menos que eu conheço, né? Faz como devem ter outras, de burlar, digamos assim, essas etapas, né? Deu para responder mais ou menos a sua pergunta? Deu sim, Leandro, deu sim, show de bola. Pessoal, em relação a esses incoterms, né? A esses procedimentos aí apresentados. Eu sei que são muitos, né? Não vou dizer que vocês, óbvio, vão ter que decorar todos, que é impossível. Mas deu para entender a lógica básica do objetivo deles, porque aqui a ideia que eu preciso que vocês entendam, até porque vocês têm acesso à consulta, né? Do material, é que o que está sendo discutido é o risco e o custo entre o vendedor e o comprador e suas diversas possíveis etapas, né? Que são aí os passo a passo, o passo a passo, as pequenas etapas, digamos assim, do momento da saída até o momento da chegada da mercadoria. Tem alguns desses aí que de vez em quando a gente vai ouvir falar aí na Câmara dos Deputados que existem as votações para tirar uns e tal, não sei o quê. Mas até hoje, assim, não deram muita corda, não. Mas existe aí a possibilidade da redução de alguns desses incoterms, tá? O que mais, pessoal? Zero dúvidas? Quando o cara diz assim, zero dúvidas, aí todo mundo fica calado, dá vontade de passar um trabalho, botando no pescoço. No instante aparece as dúvidas. Mas creio que seja isso. Então, já que não tem dúvidas, segue o bonde. Deixa eu abrir aqui esse outro arquivo. Pra gente começar outro conteúdo. Deixa eu parar de gravar, porque daqui que isso aqui resolveu abrir.